Bom sábado, igreja. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à casa de Deus, tá bom? Vocês que sempre vêm, vocês que estão vindo agora, outros que vão em outras e estão aqui hoje. Feliz de ver o José aqui. O José está trabalhando perto da minha casa, trabalha longe. E está aqui com a gente também, Marcão está aqui também. Muito, muito bom ver vocês aqui, viu? Todos vocês aqui na nossa casa, né? Porque aqui é a casa de Deus, mas é o nosso lugarzinho aqui, nosso espacinho. As mulheres estão aí vestidas de camisetas especiais, né? Essa semana é uma semana muito especial para nós. Semana dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Não confunda, não é 10 dias de jejum e 10 horas de oração, tá bom? 10 dias de oração e 10 horas de jejum. É uma das programações da igreja que é muito solene, sabe? E é muito focada em nós também. Para nós nos prepararmos para a pregação do evangelho, né? Para nós munirmos do Espírito Santo para poder transmitir ele para outras pessoas também. Então é muito importante nós levarmos muito a sério e aproveitarmos essa oportunidade. Vocês viram que teve alguns vídeos essa semana, né? Divulgando. Quantos viram os vídeos essa semana? Viram os atores lá no vídeo? Vocês viram? Que beleza que tá lá, né? Vai ter mais ainda essa semana, vão ter mais alguns. E os jovens se dedicaram aí, né? Nós fomos passear na semana passada, estávamos lá em São Paulo, mas eles fizeram questão de trabalhar, mesmo passeando. Então, ó, gravaram vídeos, né? Pensaram em todas as questões da igreja, então foi muito bom. Hoje, então, nós estamos no terceiro dia, certo? Dos nossos 10 dias de oração, 10 horas de jejum. E para aqueles que já começaram a estudar, na quinta-feira, qual é o tema desse ano? Dos nossos 10 dias? Exatamente. Nós estamos aprendendo um pouco mais da importância dos cuidados com a saúde para a nossa vida espiritual. E vocês já viram que os textos são muito fortes, né? Os textos ali são textos de Ellen White e são textos muito fortes que fazem a gente pensar mesmo na importância de tudo isso. E hoje, a nossa mensagem vai ser um pouquinho relacionada a isso, mas eu queria começar falando para vocês que nesse mundo onde nós vivemos, existem pessoas diferenciadas, não existem? Vocês conhecem pessoas que são diferenciadas? Aquelas pessoas especiais que fazem além daquilo que se imagina? Existem pessoas diferenciadas. Mas além das pessoas diferenciadas, também existem pessoas extraordinárias. Sabe aquelas pessoas que só elas fizeram aquilo na história ou no mundo inteiro? Por exemplo, Isaac Newton, ele foi uma pessoa extraordinária. Isaac Newton, Albert Einstein, Michelangelo, aquele pintor, ninguém fez igual a ele. Pessoa extraordinária. Steve Jobs, um grande intelectual da tecnologia. E por que não falar aqui também Pelé? Ninguém fez igual a ele. Pessoas extraordinárias. Nesse mundo existem pessoas normais, existem pessoas especiais, existem pessoas extraordinárias. Extraordinárias. Só que acima dessas pessoas extraordinárias, sabia que existe uma categoria acima ainda? Sabia que existe uma categoria ainda acima de Isaac Newton, Albert Einstein, Michelangelo, Steve Jobs e Pelé? Existe uma categoria acima dessa? Sabe qual é? São das pessoas cheias do Espírito Santo. Não importa o quanto a pessoa tenha feito de extraordinário nesse mundo. Não importa o quanto a pessoa tenha feito algo único nesse mundo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre vai ser algo a mais. Algo acima disso. Algo acima disso. Jesus nos disse, certa vez, que nesse mundo existem pessoas muito especiais. Mas o menor no reino dos céus é maior do que qualquer pessoa especial desse mundo. E tudo que é feito aqui na igreja, tanto nos 10 dias quanto em outros dias, mas principalmente agora nos 10 dias, é feito para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. O propósito de tudo isso é isso. Que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. É mais importante do que qualquer outra coisa neste mundo. E a primeira passagem que nós vamos ler é uma passagem escrita por uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma das maiores que a Bíblia pôde contar para nós, cheia do Espírito Santo. E eu queria fazer uma breve oração com vocês e nós já vamos ler esta passagem. Oremos. Querido Deus, mais uma vez aqui, Senhor, pedimos a Tua presença e a presença do Teu Espírito Santo.
Que Ele possa estar conosco não só neste momento na igreja, mas nos nossos lares, nosso trabalho, na rua, onde quer que estejamos. Que o Teu Espírito Santo nos acompanhe sempre, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. O primeiro verso desta manhã está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. E depois que eu ler o verso, eu vou perguntar para vocês de quem que nós estamos falando aqui. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, já está aqui na nossa tela. Eu vou ler a versão que está aqui, para não ficar diferente de vocês. E para que não me ensorbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. De quem que esse verso está falando? Paulo. Foi uma pessoa cheia do Espírito Santo ou não foi? Muito, muito. Paulo foi o pregador dos gentios. Nosso pregador. Ao menos que tenha alguém que é judeu aqui, a mensagem chegou até nós de anos em anos através do começo ali das pregações de Paulo. Foi através das pregações de Paulo que a mensagem chegou até nós e você está na salvação hoje, no caminho da salvação. Através das pregações de Paulo. Um dos maiores que já habitou nessa terra, cheio do Espírito Santo. Imagine só se você tivesse a oportunidade de conversar com o apóstolo Paulo. Sentar ali, na sua sala, no sofá, e poder estar frente a frente com Paulo e conversar com ele. O que será que ele ia falar para vocês, né? Com certeza seriam muitas coisas incríveis. Talvez ele começasse falando ali de quando ele teve um encontro especial com Jesus, uma visão especial com Jesus, e aquilo mudou a vida dele. Talvez ele contasse para vocês sobre as grandes multidões que se converteram para os caminhos de Deus quando ele pregou para elas. Talvez ele falasse para vocês dos problemas que ele enfrentou. Paulo teve muitos problemas. Paulo, ele foi chicoteado. Vocês têm noção? Eu não tenho noção. Não sei se alguém tem. Mas como deve ser levar 40 chicotadas nas costas? Foi o mesmo tipo de chicotada que Jesus levou, Paulo levou também. Paulo, ele foi apedrejado. Apedrejado. Paulo, ele foi espancado. Ele foi preso, ele foi perseguido. Perseguido a vida toda. Então ele contaria para você um pouquinho dessas experiências que ele passou. Mas o que é incrível, quando nós vemos a história do apóstolo Paulo, passar por naufrágios não foi um problema para ele. Você viu ele reclamando alguma vez de passar por naufrágio? Não. Ele só comentou que ele passou por naufrágio, mas nunca reclamou disso. Levar chicotadas não foi um problema para ele. Ele não reclamava disso. Ser preso também não, ele cantava na prisão. Nada disso ele reclamava. Só que tinha alguma coisa que acontecia com ele, que é um mistério para nós, que incomodava muito ele. Incomodava muito o apóstolo Paulo. E aqui nesse verso que nós lemos, fala que era um espinho na carne. E olha só, isso incomodava tanto ele que ele falou assim: um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ele sabia que aquilo era uma fraqueza que ele tinha. Era alguma coisa que incomodava muito ele. Com certeza, abalava muito ele no aspecto físico e psicológico. Incomodava muito ele. Esse espinho na carne, o próprio Paulo entendeu nesse mesmo verso, que ele não estava ali por acaso. Ele falou ali, ó, a fim de que eu não me exalte. A fim de que eu não me exalte. Vocês sabem, né, que Paulo, ele nem sempre foi um cristão, certo? Muito pelo contrário, ele perseguiu os cristãos. Tudo aquilo que ele passou, ele foi esbofeteado, foi apedrejado, foi chicoteado, ele fez com outras pessoas também no passado. Paulo nem sempre foi cristão. Ele teve um momento ali de encontro com Jesus. Mas vocês sabem que a maioria aqui é batizado, né? Quando você se batizou, todas aquelas características que você tinha, você era nervoso, você era irritado, ou você tinha alguma outra característica ruim de caráter, sumiu quando você batizou de uma hora para outra? Não sumiu. Não sumiu. Isso é uma luta que você precisa continuar a vida toda. Paulo, a partir do momento que ele encontrou Jesus, o orgulho dele não sumiu de uma hora para outra.
Paulo, ele era dessas pessoas extraordinárias, excepcionais. Ele era muito estudioso, ele era muito inteligente, ele tinha dinheiro, ele tinha poder. Tudo que Paulo mandava acontecia. Todo o orgulho que ele tinha não sumiu de uma hora para outra, mesmo ele sendo cheio do Espírito Santo. Não sumiu de uma hora para outra. E talvez ele sofresse com esse orgulho ia atrapalhar ele na obra que ele tinha a fazer. Então Deus permitiu que ele tivesse esse espinho na carne, para que ele lembrasse que apesar de ser muito especial, apesar de ser amado por Deus, apesar de ter o Espírito Santo, falar diretamente com Deus, ele era apenas o quê? Um ser humano. Ele era apenas um ser humano pecador, igual nós. E ele pediu para Deus. 3 vezes Paulo pediu para Deus para que esse espinho da carne fosse tirado dele. E Deus falou para Paulo alguma coisa mais ou menos assim: calma, a minha ajuda é tudo o que você realmente precisa. O meu poder se revela mais quando você está fraco. Vocês viram a música que nós cantamos aqui? Que disse assim: se sou fraco, tu és forte? Muitas vezes Deus se manifesta na nossa fraqueza. Muitas vezes Deus se manifesta na nossa fraqueza. Ou melhor dizendo, muitas vezes nós só damos oportunidade para Deus se manifestar na nossa vida quando estamos fracos. Muitas vezes é isso que acontece. Então, meu irmão e minha irmã, pode ser que esteja acontecendo algo semelhante com você. Pode ser que tenha uma fraqueza que você tem ainda na sua vida. Pode ser que tenha algo que te incomode muito. Algo físico, algo psicológico, algo espiritual. Mas você precisa enxergar que talvez essa fraqueza sua seja onde Deus se mostra forte na sua vida. E é onde você pode se mostrar forte para ajudar outras pessoas também. É onde o Espírito Santo pode entrar na sua vida e te permitir fazer mais para Deus. É a oportunidade de você buscar uma força superior à sua. Superior à sua. Eu queria contar um testemunho para vocês, que eu já contei outras vezes, mas vou contar de novo. Hoje eu estou pregando aqui para vocês, já preguei algumas vezes, certo? E nós temos ainda uma caminhada longa a melhorar na pregação, na oratória e tudo mais. Mas quem me conhece desde menor sabe que eu sou muito tímido. Eu tenho muita dificuldade para falar. É muito difícil para mim. A Auriane até deu risada ali. Ela sabe disso, né? E é isso mesmo, né? Eu lembro uma vez que eu estava na escola, no ensino médio, e um professor propôs um trabalho de literatura, professor de português. Então, cada grupo tinha que ler ali um livro e depois tinha que apresentar para a sala aquele livro que leu. E o meu grupo ficou um livro que chama A Odisseia. Alguém já leu esse livro? A Odisseia? Já ouviu falar? Ele é um livro que fala sobre a história... Alguém já ouviu falar sobre o cavalo de Troia? Já ouviu falar. Então, ele é um livro que acontece depois dessa história do Aquiles e do cavalo de Troia. E o personagem principal da história é Odisseu ou Ulisses. E aí, fui lá na biblioteca do centro, peguei o livro, estudei para apresentar. E era um trabalho em grupo, um grupo de 5 pessoas. Então nós separamos algumas partes e eu fiquei responsável por fechar com chave de ouro ali a apresentação do livro, A Odisseia. E é um livro muito difícil de entender. É um livro escrito ali em poesias, é muito diferente. Para ajudar esse livro, A Odisseia, ele foi escrito por Homero. Ninguém nem sabe se Homero existiu. Então olha que estranho, né? E era um livro muito difícil. E aí, dividi ele com um grupo e nós fomos apresentar. Irmãos, quando eu fiquei na frente da sala, tinha mais ou menos 30 alunos, de verdade que eu quase desmaiei. Eu suei muito, assim, muito, suava muito, estava muito nervoso. Eu quase desmaiei ali. E tudo aquilo que eu estava lembrando sumiu da minha cabeça. Sumiu. Sumiu, simplesmente sumiu. Eu tinha preparado uma apresentação de 10 minutos e não podia ler. Um dos requisitos é que eu não podia ter um papel semelhante a esse para eu ler, né? Então, eu tinha decorado mesmo. Eu me dediquei ali naquele trabalho. Mas o nervosismo simplesmente fez sumir tudo aquilo da minha mente. E aquilo que era para eu apresentar em 10 minutos, eu fiz em 1 minuto e meio. Esquecendo de muitas coisas, muito rápido. E quando terminou, eu sabia que eu tinha ido muito mal. E quando terminou, o meu grupo olhou com uma cara feia para mim.
Porque eles sabiam que eu tinha baixado a nota do grupo, e eu tinha mesmo. A nota não foi boa, né? E foi muito difícil. Eu pensei comigo mesmo, eu nunca mais quero falar na frente das pessoas. Nunca mais. Nunca, nunca mais, não quero mais. E aí, passado algum tempo, nós estávamos tendo uma semana dos 10 dias de oração. A igreja do Boa Vista não era tão bonita igual é hoje, né? Não tinha tantas pessoas para ajudar igual tem hoje. E os anciãos estavam precisando de ajuda, porque um dia um dos anciãos faltou, e aí o Josa olhou para mim assim, lembro até hoje. Falou, Robson, você pode passar hoje? Aí eu falei pro Josa, Josa, acho que eu não quero passar não. Não quero passar isso tudo não. Não, vai lá, eu sei que você estudou, você está acompanhando, vai lá, passa o estudo para nós hoje. Ah, tá bom, já que você está pedindo, então eu vou passar. E aí eu passei aquele estudo, foi tão ruim quanto a minha apresentação na escola. Eu ficava muito nervoso, muito, muito nervoso. Na outra semana o Josa pediu de novo, e de novo eu passei. E aí passou algum tempo, veio semana de oração, pediu de novo eu passei, e depois me votaram para ser ancião da igreja. E eu pensei, bom, agora eu vou ter que pregar mesmo. Né? Vou ter que melhorar, vou ter que me aperfeiçoar, para pelo menos não ficar nervoso na frente das pessoas. Né? Isso aconteceu. Vamos lá, continuando o testemunho. Ainda mais ou menos nessa época, eu estava trabalhando numa empresa, meu primeiro estágio, e era uma empresa muito grande. Empresa grande, a gente tem que falar com muitas pessoas. E eu não conseguia, não conseguia. Nem por telefone eu não falava, ficava nervoso. Teve uma vez que a pessoa ligou para mim, em vez de falar alô, eu falei amém. De tão nervoso que eu ficava. Eu me confundia muito, me confundia. Né? Eu ficava muito nervoso quando tinha que falar com alguém. E aí, passou todo o meu período do estágio. E aí, quando terminou, o meu coordenador veio me dar uma devolutiva, né, de como tinha sido. E ele falou para mim, olha, você trabalha muito bem, você é bom nisso, nisso, nisso e nisso, mas você é muito ruim para falar com as pessoas. Toda vez que precisa falar com alguém, você fica muito nervoso, você não consegue, ou você foge de falar com as pessoas. E isso é algo que você precisa melhorar muito. Eu fiquei chateado. É ruim ouvir crítica, né? Mas é uma crítica que era para ajudar. Ele tinha que fazer isso. Eu fiquei chateado e terminou meu estágio ali. Continuei minha vida, minha carreira, né? E aí, nas últimas conversas hoje que eu tive com os meus chefes, né, meus gestores, eles falaram para mim o seguinte, olha, você é muito bom nisso, nisso e nisso que você faz. Só que tem uma coisa que você é ainda melhor, que é em falar com as pessoas. O que eu quero dizer para vocês com isso, meus irmãos? Que tem coisas na nossa vida que nós achamos que é a nossa fraqueza, mas é porque nós ainda não tivemos a oportunidade de desenvolver isso. Às vezes eu gaguejo, como eu fiz agora, mas eu não fico mais nervoso em falar na frente das pessoas. Não é mais um problema para mim. Eu achava que era um espinho na minha carne, mas não é mais. Foi resolvido. Passou. Então, muitas das dificuldades nós precisamos vencer dessa maneira. Vocês lembram de um nadador brasileiro que chamava Tiago Pereira? Alguém lembra desse nadador? Lembra? Tiago Pereira, ele foi o maior medalhista pan-americano que já existiu. Brasileiro. Nadador. E uma curiosidade sobre ele é que o Tiago Pereira começou a nadar quando ele se afogou numa piscina. Ele era ainda criança, então ele estava ali com os pais, e ele se afogou na piscina porque ele tinha muita dificuldade em nadar, não sabia nadar. E aí a mãe dele falou assim, olha, Tiago, agora chegou a hora, eu vou ter que colocar você numa escolinha de natação para você aprender, porque você é muito ruim de nadar, você não sabe nadar. E aí o Tiago Pereira começou a fazer os treinamentos, começou a se dedicar, começou a se preparar e se tornou o maior medalhista pan-americano. Tá vendo como que são as coisas, irmãos? As nossas fraquezas podem se tornar um dia as nossas fortalezas. Nós podemos melhorar aquilo que somos. Melhorar aquilo que somos. Na Bíblia, tem vários textos que mostram que o desenvolvimento de um corpo, uma mente e uma espiritualidade exigem, além da graça de Deus, esforço e escolhas humanas. Você quer se desenvolver? Você quer melhorar? Não espere que Deus te dê tudo isso. Deus já te deu.
Deus já te deu. Mas Ele espera que você use as condições que Ele te deu para ser melhor, para melhorar. Acompanhem comigo alguns versos agora que falam sobre isso. 1 Coríntios 9, verso 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Vocês lembram do Usain Bolt? Quem lembra do Usain Bolt? Lembram. Esse foi um atleta excepcional. Excepcional. Eu gostava muito de ver as corridas dele. Ele era alguém que se preparava um ano inteiro para correr 10 segundos. Olha o foco que ele tinha, né? Olha a vontade que ele tinha. Vocês sabem, né, que todo atleta, ele tem esse foco porque ele tem um objetivo. Ele tinha um objetivo. Então ele treinava todos os dias, tinha uma boa alimentação, porque ele queria lá e ganhar de todo mundo. Ele tinha um objetivo. Vocês repararam que o atleta, quando ele se aposenta, ele perde a forma física dele? Já viram fotos do Ronaldo hoje, jogador? O próprio Usain Bolt, se vocês olharem hoje uma foto dele, ele está bem acima do peso. E o Usain Bolt, ele perdeu o objetivo, ele já se aposentou. Ele não precisa mais treinar a correr. Já perdeu o objetivo. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que o seu objetivo é eterno. O meu e o seu objetivo são eternos. Nós temos mais motivação para correr a nossa carreira do que o Usain Bolt tinha. A carreira dele era temporária, tanto é que ele já não corre mais. A próxima geração talvez não vai lembrar dele. Mateus, Alice, talvez não lembrem quem foi o Usain Bolt. Mas a nossa carreira é uma carreira eterna, com motivação eterna. Nós precisamos colocar isso em nossa mente. Uma coroa incorruptível, uma coroa da vida eterna. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 4, diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Irmãos, Deus nos dá forças, Deus nos fortalece, mas cabe a cada um de nós controlar o nosso corpo. Você precisa controlar o seu corpo. Deus deu esse poder para nós. A palavra de Deus nos diz que não existe, Deus não nos dá carga maior do que nós possamos suportar. Se Deus está te pedindo isso, é que Ele sabe que você consegue. Ele sabe que você pode. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Todos os dias, quando você acorda, quando você vai para a sua escola, quando você vai para o seu trabalho, você tem a oportunidade de praticar ou negar o amor. Não tem? Tem. Você tem a oportunidade de praticar a paciência ou a impaciência ali. Não tem? Tem. Você tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade de dominar o seu corpo ou deixar o seu corpo fluir livremente com aquilo que ele quer. Sabe, irmãos, algo que Deus espera muito de nós é que você deixe que Deus controle a sua mente e que a sua mente controle o seu corpo, e não o contrário. Muitas vezes nós permitimos que o nosso corpo controle nossa mente. Nosso corpo quer alguma coisa, nossa mente fala, então vai lá e faz. Mas nós temos que permitir que Deus controle nossa mente para que a nossa mente controle nosso corpo. Assim nós vamos alcançar aquilo que Deus espera de nós. Esse verso queria uma atenção especial de vocês. Está em Tito, capítulo 2, do 11 ao 12, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Jesus morreu por você para libertar você do pecado e não te libertar para o pecado. Jesus morreu para você para que você viva de forma sensata, justa e piedosa. Se você fala que aceita Jesus, mas vive em pecado,
você não está aceitando Jesus de verdade. Não tá. Eu queria falar para vocês, imaginem só, tenta imaginar, que você tem um amigo judeu. E é um amigo muito próximo, que você visita a casa dele. Que você vai até a casa dele, você come junto com ele. É alguém que você gosta muito, é muito próximo de você. E você já declarou para ele que você é amigo dele. Amigo judeu. Só que em determinado dia, quando ele marcou para você ir na casa dele, você vai e coloca uma camiseta diferente. E essa camiseta está escrito assim, Adolf Hitler. E vai na casa do seu amigo judeu. Vocês acham que ele ia receber vocês bem? Ele não ia receber bem porque aquilo é altamente ofensivo para ele. Altamente ofensivo. O nazismo dizimou a vida ali do pai dele, do avô, dos tios, da família de gerações. Então não dá para ter uma amizade entre você e um judeu se você é conivente com o nazismo. Não dá. Da mesma maneira, você não pode ser amigo de Jesus e amigo do pecado. O pecado matou o Filho de Deus. Como você pode dizer que é amigo de Deus se você é conivente com o pecado na sua vida? O pecado para você não pode passar de um acidente de percurso, mas não pode fazer parte da sua vida. Não pode fazer parte de algo planejado na sua vida. Você não pode querer pecar na sua vida. Não pode. Não dá para você ser amigo de Deus e conivente com o pecado, porque o pecado matou o Filho de Deus. Novamente vou ler com vocês 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Muitas vezes, nós oramos para Deus pedindo saúde. Não fazemos isso? Fazemos. Devemos fazer? Devemos fazer. Sempre que você precisar, não só para a saúde, mas para qualquer coisa, você deve orar para Deus pedindo isso. E Deus responde. A Ana orou aqui, porque ela estava mal essa semana, e agora ela está aqui, sorridente na igreja. Deus cuidou dela, nós oramos por ela. Quantas pessoas nós já não oramos juntos? Deus curou e está aqui. Nós devemos orar a Deus, pedir saúde para Deus. Mas hoje, eu queria fazer um desafio para vocês. Além de orar para Deus pedindo saúde, eu queria fazer um desafio para vocês, de você oferecer a sua saúde para Deus. Vocês sabem que para Deus é sempre o melhor. Lá no santuário, aqueles cordeiros, aquelas ovelhas que eram sacrificadas, elas deveriam ser sem mancha, perfeitas. E agora no Novo Testamento, a Bíblia nos diz que o nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, sem mancha. Será que você não pode melhorar o seu corpo, a sua saúde? Oferecer de presente para Deus. Senhor, está aqui. Obrigado pelo meu corpo, pela minha saúde que o Senhor me deu. Eu te ofereço isso. Te ofereço as minhas mãos saudáveis para eu trabalhar para Ti. As minhas pernas para eu andar e divulgar a Sua mensagem. A minha boca, a minha voz para falar da Tua palavra. Irmãos, quando nós estamos doentes, nós ficamos limitados. Não conseguimos fazer tudo o que Deus espera de nós. E eu queria te convidar a esse desafio de oferecer a sua saúde para Deus. Se você não importa com a sua saúde você mesmo, ofereça para Deus. Se você não importa de ficar doente, mas ofereça a sua saúde para Deus. Fala, eu não me importo com isso, mas por Deus eu vou fazer. Falei para vocês, Paulo levou chicotadas para que a mensagem chegasse até nós. Muitas pessoas sofreram para que a mensagem chegasse até nós. E será que cuidar da sua saúde é um esforço tão grande assim? Visto a tudo que já fizeram, que Deus já fez, para que você fosse salvo? Talvez tenha alguém aqui que precisa melhorar um pouquinho a alimentação, talvez. Eu queria contar uma história interessante que aconteceu recentemente comigo. Desde que começou os 10 dias de oração, eu me propus a fazer uma coisa diferente. Desde o primeiro dia eu falei assim, olha, nessa semana toda eu vou fazer jejum. Vou fazer jejum, mas não jejum total de alimentos.
mas eu vou só comer aquilo que eu entendo que é o mais saudável. Mais saudável durante esses 10 dias. Esses 10 dias. E tem sido uma bênção. Então, no terceiro dia está sendo muito bom para mim. Só que no primeiro dia, a minha esposa, ela foi visitar a avó, que, aliás, eu agradeço, porque eu não tenho mais vó, então agora eu tenho a avó da minha esposa, que é minha avó também. Inclusive, ela já me falou que eu sou o neto preferido dela. E aí, a Ingrid estava lá na casa da avó. Quando ela foi embora, a avó falou assim, olha, manda esse pedaço de bolo pro Robson, porque ele é meu neto preferido. Manda um pedaço de bolo pro Robson. E aí ela chegou lá em casa com aquele bolo, e eu estava com fome, mas eu falei para ela assim, olha, eu não posso comer esse bolo. Porque eu me propus, eu fiz um compromisso pessoal comigo mesmo, de comer só o que é mais saudável, eu não vou comer açúcar. Daí a Ingrid olhou para mim assim e falou, puxa vida, mas minha avó fez especialmente, mandou especialmente para você. Come pelo menos um pedacinho, você não precisa comer a fatia inteira, era uma fatia grande de bolo. Não precisa comer a fatia inteira do bolo, mas come só um pedacinho, porque ela fez pensando em você. Né? Sabe, eu pensei nisso que ela me falou. E sabiam que Deus também criou muitas coisas especiais para nós? Muitas coisas. E eu entendi ali que se eu comesse um pedacinho do bolo, era um ato de amor para a avó. Era um ato de amor. Agora imagina só, se eu falasse para ela assim, eu não vou comer o bolo. Aí passa meia hora, eu vou lá e como um chocolate. O que eu estaria fazendo? Estaria desprezando aquilo que a avó fez para mim. Desprezando. Muitas vezes é isso que acontece. Deus também criou coisas pensando em nós. Pensando em nós. E quando eu comi aquele pedacinho de bolo, eu me senti perto da avó. Já aconteceu isso com vocês também, né? De comer alguma coisa que alguém preparou e sentir próximo daquela pessoa. E quando nós nos alimentamos daquilo que Deus criou para nós, nós nos aproximamos de Deus também. Sabe, certa vez fui fazer uma oração pelo alimento e eu ia comer uma maçã. Eu falei, Senhor, como o Senhor é criativo, né? Pensou em tudo isso para mim, para eu comer, para eu me alimentar. Um alimento muito gostoso, saudável, bonito. O Senhor pensou em tantos outros também. Deus pensou em coisas maravilhosas para nós. Maravilhosas. Você não precisa correr para outras coisas. Há um tempo atrás, eu estava com a Ingrid lá no mercado. E eu falei para ela assim, olha, queria muito comer kiwi. Deu vontade de comer kiwi. Quem aqui gosta de comer kiwi? Levanta a mão. Ó, bastante gente. E aí, beleza. Só que kiwi não é uma fruta muito barata, certo? E aí, nós estávamos passando ali, eu costumava comprar por R$8 uma caixinha de kiwi. E aí, quando nós passamos lá perto da caixa do kiwi, estava R$15. Eu olhei para a Ingrid e falou, deixa quieto, tá muito caro, não vou comprar kiwi não. E aí, beleza, continuamos as nossas compras. E aí, chegando ali, perto do caixa, tinha algumas coisas que estavam em promoção. Tinha uma caixinha azul escrita Nestlé, que estava em promoção, estava de R$15 por R$13. Eu falei para ela, ó, vou aproveitar, vou comprar. Então nós compramos aquela caixinha de chocolate. Chegou em casa, depois do almoço, nós comemos aquele chocolate em 5 minutos, a caixinha inteira. E aí eu falei para ela assim, você percebeu o que a gente fez? A caixinha de chocolate e a caixinha de kiwi era quase o mesmo preço. E o kiwi ia durar 3 dias. O chocolate, acabamos com ele em 5 minutos. Mas nós escolhemos aquilo que faz mal pra gente. Muitas vezes nós fazemos esse tipo de escolha. Agora está aumentando os preços das coisas, das frutas. E você vai, certa vez, você vai passar do lado da manga que você gosta, lá no mercado, vai falar, tá muito caro. Você vai voltar e vai pegar aquele salgadinho. Vai pegar aquela caixinha de chocolate, vai pegar aquele doce, ou algo que faz mal para você. Vocês perceberam que é a mesma coisa de eu rejeitar o bolo da avó e depois ir lá e comer outra coisa? Deus criou coisas especiais para você. Quando você se alimenta daquilo que Deus criou para você, é um ato de amor. É um ato de amor para com Deus, o nosso Pai, nosso Criador. Nosso Criador. Não troque as coisas que Deus criou para você pelas coisas que o mundo criou.
Faça o seu melhor para Deus. Ofereça para Deus a sua melhor versão. Ofereça para Deus a sua melhor saúde. Porque isso é espiritual também. Isso é espiritual também. Lembrem-se, todo atleta, ele tem o foco, ele tem a motivação, mas uma hora a carreira dele acaba, ele se aposenta. A sua motivação, o seu foco é eterno. Deus promete coisas eternas para você, não é pouca. Não é pouca coisa. Você tem motivação suficiente para fazer o seu melhor para Deus. Ele espera isso de você. Queria ler para vocês agora um texto que está no livro Mensagens Escolhidas, que diz assim: um reavivamento de verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que nos peçam, do que pais terrenos estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para lhe conceder-nos sua bênção. Deus tem muitas bênçãos para você. Só que Ele está esperando que você se movimente um pouco também. Sabe, naquela parábola dos talentos, Deus só deu mais talentos para aqueles que multiplicaram, que usaram os talentos, que usaram as bênçãos. Se você não está usando hoje a bênção e as capacidades que Deus te deu, como é que você quer que Deus te dê mais capacidades? Se você não está cuidando da sua saúde, como você quer que Deus te cure? Se você não faz a sua parte.